Muito boa tarde, Brasil. Por mais que a gente quisesse falar de outra coisa hoje, o programa tem que enveredar mesmo pelo meio político, né? A questão do presidente Lula, isso aí, uma primeira sentença ao ex-presidente, né? Ele ainda há pouquinho estava usando o direito de falar, e na sede do PT, se eu não me engano, né? Ele botou a boca no trombone num longo discurso lá. Eu ouvi boa parte do discurso, mas e o pedaço que eu ouvi foi muito mais político da parte dele, né, do que a condenação política que eles estão dizendo que teria sido, né, em relação a ele, o juiz Sérgio Moro. A gente vai mostrar daqui a pouco um bocadinho dessa gravação aí, dessa fala do presidente Lula. Também vamos relembrar o que anda acontecendo por aí, né? E falar também em termos de Congresso Nacional, né? Estamos aguardando aí o julgamento na CCJ do presidente da República, Michel Temer, que tudo indica deve ficar lá para agosto, estão empurrando com a barriga, né? E outros assuntos mais, reforma trabalhista e outras coisas. Eu vou receber 2 companheiros aqui, cientistas políticos, só peço 1 minutinho e a gente volta e já começa a botar a boca no trombone. Até já. Escorrega aí. Tá. Hoje tá. É chiando pra dedéu. Acho que imagem bonita, né? Uhum. Pensando. Trinta. 20. Já? 10. Dois, um. Bem, vamos nós, né? Falar desse mundo político aí que tá um negócio de maluco. E ia chamar os meus colegas de maluco, já pensou, rapaz? Que companheiro doido é esse, né? Pelo meu pensamento, desculpa, Lucas de Sá. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Celso. Boa tarde para você, boa tarde ao amigo de casa. Para a gente é uma satisfação estar aqui nessa semana, que se não podemos chamar de decisiva, podemos pelo menos chamar de muito importante, né? Uma semana em que a gente pensou que tudo que teríamos para falar era do relatório do deputado Sérgio Sveita e do desenrolar da denúncia contra o presidente Michel Temer Só, né? Na CCJ, quando de repente nós temos esse fato político novo, da condenação do ex-presidente Lula, que não é exagero dizer que se sobrepõe ao que está acontecendo no Congresso Nacional. Muito mais, a reflexão. Eu estava olhando o número de gente acompanhando o discurso, não vou chamar de discurso, né? A fala do presidente Lula, neste momento, agorinha, coisa de 20, 30 minutos atrás, né? Já estava com mais de 12 milhões de acessos, mano, velho. Já pensou em termos de importância? Não é poucos brasileiros conseguem um negócio desse. Não é mesmo? Rócio Barreto, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Celso, obrigado. Boa tarde, Lucas, a vocês de casa. Realmente, Celso, o Lucas falou bem aqui quando ele disse que essa semana é muito importante, muitos fatos novos em relação à política, deu um gás total para a mídia ficar com os holofotes ligados, tanto para o Congresso Nacional quanto para a Presidência da República. No decorrer do programa, a gente vai desenvolver, vai debater esses temas aí
que eu acho bem interessante. E quando você falou que os loucos da política, chamar os amigos de louco, eu me encaixo muito bem nisso daí, porque eu gosto da política, gosto de debater e faço algumas análises de acordo com o que é mostrado nos cenários, né? E vai ser bastante produtivo esse programa. E mesmo que a gente não seja, vai ficar, mano, velho. Porque não deixa a gente maluca essa história, não, Lucas? No mínimo, você que é quase um menino, né? Para nós velhinhos, então, para mim e para Roça, que já está mais chegadinho na idade, né? Mas a bem da verdade, talvez os mais jovens tenham essa vantagem de que o primeiro cenário que eles conheceram é exatamente esse cenário conturbado, né? Não há uma normalidade para a qual se comparar tudo isso que está acontecendo, né? É a normalidade do caos, mas pode ter certeza que é um cenário para lá de conturbado, que demanda muito sacrifício e, sobretudo, atenção de toda e qualquer pessoa que se debruce a analisar não só o que aconteceu, o que acontece, como, em especial, buscar prognósticos sobre o que pode acontecer e quais os cenários mais prováveis. Bom, vamos falar, então, um bocadinho desses 9 anos e 6 meses, né? Seria uma pretensão de suspender politicamente, acho que por 18, né? Exatamente. Caramba, querem coisa demais, de hein? 19 anos, né? Que só 19, né? 19. 9 anos, só a condenação dele foi 9 anos e meio. Aí a intenção é que se tire as vantagens e os direitos políticos dele por 19 anos. Tudo isso só por causa de um triplexzinho, mano. Mostra o triplex aí pra mim, por favor. O triplex fica de frente para o mar, num dos pontos mais valorizados da Baixada Santista. Estas imagens divulgadas pela OAS mostram áreas comuns do prédio. A planta do triplex traz detalhes do imóvel de quase 300 metros quadrados. Um apartamento mais simples está anunciado por mais de R$1 milhão num site de vendas na internet. Esta foto mostra Lula dentro do triplex com o ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro. Lula sempre negou que fosse dono do apartamento, mas o juiz Sérgio Moro acatou a acusação do Ministério Público Federal e o condenou num dos processos da Operação Lava Jato. A sentença tem 238 páginas. Nela, o juiz diz que o Ministério Público Federal alega que Lula teria participado conscientemente do esquema criminoso, sabendo que diretores da Petrobras usavam os cargos para receber vantagem indevida em favor de agentes políticos e partidos. O Grupo OAS, então presidido por Léo Pinheiro, pagou sistematicamente vantagem indevida em contratos da Petrobras. O valor estimado passa de 87.620.000 reais, o equivalente a 3% do que a construtora recebia. Desses valores, 1% foi para o PT, numa conta corrente de propina entre a OAS e o partido. E mais de 3.700.000 foram para o ex-presidente. Ainda segundo a sentença, Lula recebeu parte do valor através do triplex do Guarujá. Além do apartamento, a OAS pagou despesas de mais de R$1.300.000 para armazenar entre 2011 e 2016 bens de Lula ou recebidos como presentes durante o mandato presidencial. Segundo a sentença, todos esses pagamentos representariam vantagem indevida. Por isso, Lula vai responder por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro. O juiz Sérgio Moro afirma ainda que há provas documentais, testemunhal e periciais de que o ex-presidente era o dono do imóvel. Além de Lula, outras 2 pessoas foram condenadas na mesma sentença. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, a 10 anos e 8 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Agenor Franklin Magalhães Medeiros, ex-executivo da empreiteira, foi condenado a 6 anos por crime de corrupção ativa. O juiz Sérgio Moro absolveu da acusação de lavagem de dinheiro o ex-presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, e os executivos da OAS, Paulo Roberto Valente Gordilho, Fábio Ori Ionamini e Roberto Moreira Ferreira. A ex-primeira-dama, Marisa Letícia, que morreu em fevereiro, também era denunciada. Ela foi citada mais de 80 vezes na sentença.
Um dos promotores que fez a primeira acusação no caso do triplex diz que a sentença de agora confirma a tese do Ministério Público. Com a sentença do juiz Sérgio Moro, vê-se aí vitoriosa a tese da ocultação de bens, ou seja, o apartamento foi ocultado por Léo Pinheiro, que tinha como verdadeiro proprietário a família Lula da Silva. Logo depois do anúncio da sentença, integrantes do partido se reuniram no Instituto Lula, na zona sul de São Paulo. Entre eles, o presidente do Instituto, Paulo Okamoto, que foi absolvido. O vice-presidente do PT, Márcio Macedo, falou sobre a reação de Lula. O presidente recebeu a notícia com a serenidade do inocente e com a indignação de um injustiçado. O ex-presidente Lula ainda responde a outros processos, não só da Lava Jato, mas também de outras 2 operações da PF, por corrupção na Petrobras, obstrução de justiça e tráfico de influência. Daqui um tiquinho de nada, né? A gente mostra um pedaço da fala do Lula, não é essa, a de hoje, agora mesmo, exatamente. Né? Após a sentença, essas imagens aí foram antes da sentença. Você parou para pensar nessa sentença? Olha, Celso, eu parei, eu dei uma refletida com relação à sentença. Vamos supor que a sentença seja mínima em relação ao prejuízo político que ele pode ter. Ele pode ter um prejuízo político se for reafirmada essa condenação pela segunda instância. Aí é que o bicho pega. Exatamente, porque aí ele passa a ser ficha suja. Mas enquanto primeira instância, ele vai fazer do limão uma limonada. Já está fazendo. Exatamente. E aproveitando esse momento político, midiático, e vai tentar se concretizar como candidato à presidência em 2018. Isso aí é nítido para todo mundo ver. Antes, logo no início, quando ele falou que acertaram a jararaca, mas não acertaram a cabeça, eu falei, se não matar a jararaca, condenando em segunda instância, permitindo que ele não use dos seus direitos políticos, ele vai aproveitar desse momento que é histórico, né? A primeira vez que um ex-presidente da República é condenado criminalmente, né? Civilmente, e então ele vai aproveitar isso daí. E é o que está acontecendo. Já está fazendo discurso, Mano Velho. Sem sombra de dúvida, como você falou. Quem acompanhou os minutos dessa fala dele 12 total, milhões de acesso. Né? É o tempo todo. E o discurso dele é o discurso de 1900 antigamente. É o mesmo, né? Sem dúvida. É o povo brasileiro, os mais humildes, os mais pobres, né? E é por isso e só por isso. E ele fez um começo de governo esplendoroso para a classe mais pobre. Reconhecido fez ou não fez? Pelas políticas sociais. Eu acho, né? sinceramente, que os 8 anos, a aprovação com a qual ele sai do governo mostra isso. Né? Mostra que não é só o começo, não. O governo todo dele foi um governo popular. Ninguém pode tirar isso dele. Né? De que os 8 anos de governo Luiz Inácio Lula da Silva, a vida melhorou para praticamente muita gente. Bem, né? assim nós imaginamos, haja vista que ele saiu com uma aprovação recorde da presidência da República, né? Isso aí ninguém vai poder tirar dele, de que foi um governo popular. Agora, a que custo é o que a justiça vai determinar e já tem determinado. A que custo esse governo popular veio ao país. Eu acho que essa sentença, viu, Celso, evidente que não é uma surpresa para ninguém, né? Essa narrativa toda só faria sentido com essa sentença proferida pelo Moro, né? Eu só acho que a gente acaba pensando, vem uma prisão em segunda instância e tal. Mais atenção nós devemos prestar nos outros processos ainda em primeira instância. Todo mundo já dizia, desde quando foi denunciado, de que esta denúncia relativa ao triplex não era a denúncia mais forte do Dizem ponto de vista probatório do sítio é muito mais forte, né? Claro, há um arsenal probatório muito maior em relação ao sítio de Atibaia. Eu me lembro da Folha de São Paulo, das primeiras a falar do assunto, né? Fez 2 páginas do jornal só com provas, mano, velho. Ali o bicho pega mesmo. São assim, provas mais consistentes, né? Mais palpáveis do que essa. Tanto é que todo mundo fala que essa condenação
proferida ontem, né? Foi. Proferida ontem, não tem fundamentos, não tem provas nenhuma, né? Foram uma sentença baseada em suposições e falas de algumas pessoas que não conseguiram provar materialmente, diferentemente de outros processos que ainda estão sendo julgados e que poderá ser proferida outras sentenças, inclusive outras sentenças com pedido de prisão. Meu Deus. Bota o Lula falando aí hoje, agora mesmo, né? Falando sobre essa questão aí. Coloque aí, por favor. É necessário frisar que nós do PT sempre apoiamos a investigação, o julgamento e a punição de quem desvia dinheiro do povo. Não é uma afirmação retórica. Nós combatemos a corrupção na prática. Isso foi escrito em outubro, há quase um ano atrás. Porque desde que esse processo começou e desde que o Moro proferiu várias entrevistas sentenciando que era preciso uma forte cobertura da imprensa, porque senão ele não conseguiria prender as pessoas e, sobretudo, prender as pessoas, sabe, para fazer com que as pessoas delatassem, porque tem gente que delatou. Eu poderia contar um caso, que é o caso do Léo Pinheiro, que é o cara que ele utiliza muito na sentença. O Léo Pinheiro está mais de 2 anos preso. O Léo Pinheiro insistentemente disse não, mas o cara já está condenado a 23 anos de cadeia com perspectiva de um pouco mais. Aí o cara assiste na própria televisão Globo, sabe, no Fantástico, sabe que nesse país vale a pena delatar, que delatar um prêmio para você conviver com a riqueza que você roubou, para você conviver com metade ou mais do que a da metade do roubo, e aparecer a gente morando aqui em Itapecerica, em condomínio de luxo, aparecer a gente morando em condomínio perto da praia. O cara está preso, o cara fala, pô, eu estou condenado a 23 anos de cadeia, tem mais de uns 3 processos contra mim. E o que eu tenho que falar? É apenas dizer que o Lula sabia. O Lula não faz parte da família dele. O Lula não é filho, não é genro, não é nada dele. Por que eu vou pegar tanto tempo de cadeia por causa do Lula? Assim foi com o Léo, assim foi com outros. Durante todo esse processo, a coisa que eu mais lia de informações, era as pessoas dizendo, tal pessoa foi presa, e no interrogatório a primeira pergunta que falava, você tem que falar o nome do Lula. Você tem que dizer o nome do Lula. Ele falou um pouquinho da Globo, mas bateu na Globo adoidado, né, mano velho? E depois da fala dele, né, o pessoal acho que da TVT, né, entrevistando e tudo mais, teve um cidadão lá que eu não sei quem é direito, né, mas já de bastante idade, lembrando do tempo de Getúlio Vargas e dizendo que o sistema Globo já pronta, né, que já é um partido político desde aquela época. Brizola que o diga, hein? É Brizola que batia também, né? Exatamente. E o Brizola batia bastante na Rede Globo. É comum a mídia ter uma parcialidade para alguns políticos e, em contrapartida, uma parcialidade negativa para outros. Isso é um jogo que convive bem, mas agora o que a pessoa tem que tomar cuidado em relação ao jornalismo, à mídia em si, é o camarada fazer o trabalho dele de acordo com a legislação e não deixar rastro nem possibilidade para que haja algum tipo de investigação e que possa incriminá-lo futuramente, né? Eu acho que não prestaram atenção nisso daí. Verdade. E nos detalhes foi permitido que houvesse esse tipo de bons tempos aquele em que você dava o direito de resposta antes de ser pedido, né, mano? Exatamente. Mas é um bom jornalismo. Eu vou falar mal do Lucas para você, depois eu tenho que ouvir o Lucas também. Exato, poxa. É o correto. Né? Ou você chegou aqui e desceu o pau no Lucas, né? Eu trago o Lucas e falo, Lucas, o Rossi falou isso de você. Né? Não precisa esperar ele pedir um direito de resposta. Esse mesmo cidadão que falou depois do Lula lá numa entrevista, ele lembrava uma série de coisas nesse sentido, entendeu? Né? Você tem que dar o direito. Ele citou N emissoras de rádio, de jornais e tudo mais que teriam ligado para ele, né?
perguntando da situação do Lula. Aí ele disse, sabe quantas emissoras brasileiras ligaram para mim? Sabe quantas? Nenhuma. Então, que existe pesos diferentes, existe. Sem dúvida. Uhum. Essa é a grande realidade. Quando se pega no pé de um determinado... Não estou puxando aqui para o lado do Lula, não. Mas que eles tenham aparecido bem menos na televisão, com certeza tem. Positivamente, né? Positivamente. Não, negativamente haja cacete. O período. Eu acho, viu, Celso, que é natural até, a gente já assiste isso há muitos anos, o Lula não inventou isso, há muitos anos, todas as pessoas que se encontram em uma situação difícil frente à opinião pública, terem ou tirarem como algoz de si mesmo a mídia ou os veículos de comunicação, sejam eles quais foram. O primeiro ponto que há que se perceber é de que esta narrativa tradicional já do PT de acusar os grandes veículos de comunicação, neste momento perde força. Haja vista que quem assiste televisão tem visto uma campanha gigantesca dos grandes veículos de comunicação do país contra o governo Michel Temer. O jornal O Globo, diga-se de passagem, no primeiro momento da gravação do Joesley com o presidente Temer, denunciou a sua linha editorial, dizendo que naquele momento o sistema Globo de comunicação era a favor da saída do presidente Temer da presidência da República. E todos os órgãos de imprensa então, dele. se o Lula acusa de que ele é vítima da Globo e o Temer se denuncia também vítima da Globo, pelo amor de Deus, há que se pensar, quem a Globo está jogando para quem então? A verdade é o seguinte, essa narrativa já não faz mais tanto sentido, né? Você não pode dizer que a sentença do juiz Sérgio Moro é esdrúxula. Você pode dizer que o conjunto probatório é fraco, que uma coisa ou outra que não podia levar em consideração uma prova testemunhal. Isso tudo é verdade. Agora, você não pode dizer que é uma sentença que nasce do nada. Com certeza. É uma sentença que nasce de fatos. Politicamente é correto, né, Manuel? Você lembra da boa máxima, né? Fale mal, mas fale de mim. É verdade. Me deixe eu, pelo menos, na berlinda, na mídia. Não é mesmo? Você está aparecendo, né? Segundo a publicidade. Ele vai perder a santa oportunidade de fazer que para uma pessoa ser conhecida, né, tem que ter 9 spots de visualização com som para que a pessoa o reconheça você. Porque por mais que você denuncie, você não tem uma prova iminente, como você tem contra Aécio Neves, mano. Não, sem dúvida. O pessoal até fala, condenaram o Lula sem prova e deixou o Aécio livre com prova. E eu sou daqueles que acham, viu, Celso, como você tem um pessoal mais antigo da mídia que acha isso, que é o seguinte, o lugar da mídia na política é sempre na oposição, não interessando quem está no governo. Se é governo, não sou contra. É claro, porque mídia opositiva é propaganda. O lugar da mídia é esse mesmo, é na oposição, seja quem pegar for. o que está errado. O cara fez 1000 promessas, não está cumprindo, cacete nele, não tem outra saída. Ô Celso, outro fato importante nessa semana que surgiu muito foi a aprovação da reforma trabalhista, que ficou um pouco ofuscada com a sentença do Lula proferida ontem, e também a liberação do ex-ministro Gedel Vieira Lima mediante tornozeleira. O Gedel foi solto, vai ser solto essa semana, assim que seja liberado uma tornozeleira para ele, para cumprir prisão domiciliar, até que se apure e ele seja realmente julgado, né? Acabei de ler agorinha também, né? Eu vou recebendo esses borbotões de informação, né? E o pior é que vai pintando tudo na telinha, né? Maravilha, né? Não precisa correr mais atrás. A informação agora é instantânea. Então é super instantâneo, né? Que o Ministério Público Federal apresentou novas provas contra o Gedel e que quer ele na cadeia de novo. Exatamente. Já foi confirmado a pressão que ele fez com a esposa do Funaro. Isso aí já está comprovado, mediante a troca de WhatsApp, a troca de ligações entre um e outro, para ele perguntando para a esposa dele o que o Funaro iria falar nas delações dele. Então, houve essa influência aí e, consequência, obstrução de justiça. E vai pegar no pé dele feio, né? Essa notícia que chegou ainda há pouco, né, fala exatamente que as provas apresentadas agora pelo Ministério Público Federal dão certeza de que ele estava encostando, né? A esposa do Funaro na parede para que o Funaro não fizesse delação, né? Exatamente. E que ela também não botasse a boca no trombone, que possivelmente mulher guarda mais do que homem, mano, velho.
E sabe de tudo. Exatamente. Você quer ver? Brinca com a tua mulher que tu vai ver. Descobre rapidinho isso aí. Verdade. Quantos políticos nós já vimos caindo pelas tabelas aí porque as mulheres denunciaram, não é mesmo? Valdemar Costa Neto. Aquele o Pita em São Paulo. Exato. Né? E vem aí que são os casos mais esdrúxulos, né? É verdade. Meu Deus do céu. Você que acabou de casar agora, sim senhora, a última palavra será sempre dela. A sua tinha que acontecer, sim senhora, viu, mano? Claro que assim, você vê, né, Celso, que essa questão do Gedel, que é peça-chave, em especial, para a narrativa construída pelo Ministério Público. Né? O Ministério Público viu um grande prejuízo para aquilo que ele defendia com a liberação do regime fechado do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. Né? Nesse momento, o Gedel é o elo que o Ministério Público enxerga para que se possa chegar a provas mais robustas contra o presidente Michel Temer. Né? É uma pessoa-chave dentro desse processo do Ministério Público e pode ter certeza que ele vai fazer tudo que puder e que tiver ao seu alcance para que ele seja mantido em regime fechado, quiçá pensando numa possível delação premiada do ex-ministro Gedel Vieira Lima, que seria esse, nesse momento, ponto alto do Ministério Público dentro desse processo de busca ao presidente Michel Temer. Já pensou, mano? A gente pensa bastante, né? O Funaro já está botando a boca no trombone. Não vazou quase nada ainda, né? Mas na hora também que o Funaro disser o que sabe, tem Funaro, tem Cunha e o próprio Rocha Loures também, se voltar para a prisão, dia menos dia, vai chegar à conclusão de que permanecer calado é dar bom dia a cavalo. Exatamente. Vai, inclusive, sob pressão familiar, agora há pouco você falava aí, a família do Rocha Loures pressiona ele a falar e tentar se isentar de alguma culpabilidade, né? E também um fato importante que aconteceu essa semana é com relação à CCJ. A pressão do governo em tentar mudar o troca-troca de deputado, botar um mais confiável para que tentasse acabar com o relatório dos Waiter antes mesmo de chegar ao plenário. Isso aí foi uma movimentação e com essa sentença do Lula ontem, muita coisa que aconteceu na política está sendo ofuscada. A reforma trabalhista é uma delas. Verdade. As pessoas ficaram quietas, ficaram caladas. Eu volto a repetir, Celso, um dos grandes problemas que acontece no Brasil é uma ruptura em devidos sistemas. A gente sempre passa de uma coisa para outra numa transição leve e suave. Não há ruptura, as pessoas não vão para as ruas cobrarem, como acontece em outros países, onde as coisas andam mais ligeiro e funcionam com uma qualidade maior. Vamos falar, já que você está citando bastante a CCJ aí, né? O Paulo Leite da TV Brasil, excelente repórter. Muito bom, também gosto Muito dele. Bom repórter. Né? Fez um balanço das atividades de ontem lá. Bota o Paulo falando. Ninguém queria ficar de fora. Concorrida, a sessão começou pouco depois das 11 da manhã, quando deputados favoráveis e contrários à denúncia passaram a se revezar no microfone. Há diversos outros indícios que apontam a necessidade desta denúncia prosseguir. Portanto, acho que nesse ponto a defesa não conseguiu demolir o relatório. E eu desafio alguém a me colocar nessas fitas, desses áudios, um momento em que exista sequer um indício forte de que o presidente tenha pedido, tenha recebido e tenha feito algo para que essa propina se consumasse. Enquanto isso, os partidos definiam como votar. O PSDB, que tem 4 ministros na esplanada, liberou a bancada. Ou seja, os deputados vão poder votar como quiserem. O PPS e o PDT orientaram pela aceitação da denúncia. Já o PSD e o PMDB decidiram rejeitar a acusação contra Michel Temer. O PMDB, por sinal, partido de Temer, a Comissão de Constituição e Justiça e no plenário da Câmara. O relator do caso, que votou pela continuidade do processo, pode ser um deles. Os deputados que não acompanharem a decisão do partido de fechar a questão terão penalidades. E se ele não votar na Comissão de Justiça e no plenário, ele será, sim,
um dos penalizados. O meu parecer já está proferido e, se mantido, porque eu vou ter que de novo agora confirmar, vai ser o que eu vou me manifestar agora. Não vai ser executiva do PMDB que ameaça os deputados que vai fazer eu mudar de voto. A discussão do relatório na CCJ é a última etapa antes da votação na comissão. Mas quem define a questão é o plenário. O Supremo só pode analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Temer se 342 dos 513 deputados votarem pela aceitação da... Eu gostei da fala do relator, né? O partido fechou questão e disse que todo mundo tem que votar a favor do Temer. Exato. Né? Uhum. Agora, como é que o relator que apresentou, né, e que acreditou na denúncia vai votar contra aquilo que ele próprio falou? Cá pra nós, né? Pelo amor de Deus, eu acho que não há TSE no mundo que derrube um cara desse, não é mesmo? E é a primeira vez, Celso, diga-se de passagem, é a primeira vez que o PMDB toma uma decisão como essa. Então a gente vê aí, essa semana passada, o presidente Temer está tentando, liberando recursos para emendas dos deputados para tentar mantê-los sob o seu açoite para que vote a favor do governo nesse momento, em diversos setores. Partidos como PR, PP, todos esses partidos estão sofrendo esse tipo de pressão e estão aceitando de uma forma ou de outra. O que vai ser difícil são esses mesmos parlamentares explicar para a sua base. Quiçá elas possam perguntar, né? Porque muitas das vezes as pessoas votam no escuro e acabam reelegendo. 2018 corre um risco seríssimo do Congresso ser pior do que esse que está aí. Exatamente, eu estava ouvindo o Marum, né? Marum, aquele deputado da cabeça branca, né? Que defendeu Cunha com unhas e dentes, né? E agora defende também a questão do presidente Temer. Um cidadão desse não corre o risco danado de chegar na próxima eleição e não ter voto suficiente para se reeleger, Lucas? Você está lá dentro do Congresso, acompanha aquilo no dia a dia. Olha, Celso, a gente pode olhar isso aí sob vários ângulos. Evidente que o presidente Michel Temer é o presidente mais impopular da história. Defendê-lo em cadeia nacional, por evidente, tira votos de qualquer político. Ao mesmo tempo, cada político tem que analisar, e analisa, você pode ter certeza, o seguinte: o primeiro, qual o impacto disso tudo que está acontecendo no seu eleitor, no seu nicho eleitoral? Nós não podemos dizer que todos os brasileiros estão atentos na televisão com tudo isso que está acontecendo. A boa parte dos brasileiros que continua a sua vida absolutamente à parte de tudo isso que tem acontecido em Brasília. A boa parte dos brasileiros que, embora veja isso acontecendo na televisão, pouco se importa com isso, para além daquilo que está acontecendo com a sua vida pessoal, se está melhorando ou piorando. E há também um parlamentar leva em conta também, como o Rossi falou, esse momento, que é um momento de liberação de emendas, vale mais esse desgaste ou vale a presença dele inaugurando uma obra, uma escola, uma creche, um hospital, uma quadra ou o que for, no seu nicho eleitoral, na cidade onde ele tem mais votos, né? Eu estou lá defendendo o presidente Michel Temer, mas estou trazendo para cá uma creche para a cidade. Essa é a narrativa na qual muitos parlamentares acreditam. Nesse momento, embora a gente veja a dissidência dentro do PMDB, todos os partidos, a não ser os partidos de oposição, todos os partidos devem votar fragmentados, mas eu tenho defendido a análise o seguinte, viu, Celso? Esse esfacelamento da base congressual do presidente Michel Temer tem sido muito maior na repercussão da mídia do que na prática. Nesse momento, não é exagero dizer de que a oposição não tem os 342 votos necessários para dar continuidade à denúncia contra o presidente Michel Temer. Você acha que não? Não tem. Neste momento, não tem. No entanto, o que dificulta a vida dele... E o pior é que lá ele não tem como ficar trocando ninguém, né, mano? Eu concordo com o Lucas, exatamente isso. E essa estratégia do governo de tentar levar a votação para agosto pode ser um tiro que vai sair pela culatra. Esse tempo que ele está tentando levar para agosto, pode surgir novas denúncias, quando esses parlamentares voltarem para suas bases,
o que pode eles ser vão cobrado, ouvir. nesse recesso vai ser cobrado. Então, o tiro pode sair pela culatra, porque ele queria votar até amanhã. Me parece que era até amanhã, essa semana. Exatamente, votar até amanhã. E chutar no máximo para segunda-feira. Exatamente. Pedindo, inclusive, para o Rodrigo Maia botar uma pauta para segunda-feira que traga os parlamentares. Todos os parlamentares. Que já estão tudo de viagem marcada. Férias, recesso, vai fazer seus trabalhos de base, porque a eleição é ano que vem. Então, Celso, essa estratégia do governo não foi tão bem pensada nessa forma, porque quanto mais o tempo passa, mais há o desgaste do governo. Eu falava com você, até quando a sangria do governo Temer vai durar? Até quando vai durar essa sangria? Então, quanto mais sangrar, ele fica mais perto do fim. Eu falava com você que seria setembro ou outubro. Isso pode ser antecipado com essa mudança de estratégia do governo em mudar a votação, né, adiar para agosto, né, e pode ele se complicar nesse momento. A dificuldade do governo está no entendimento de que vai ser necessário 342 presentes para iniciar a sessão de avaliação. Já é uma luta para isso. Porque aí é um problema. Nenhum dos dois lados tem 342 nesse momento. Né? Nem o governo tem 342 a seu favor, tampouco a oposição tem 342 contra o governo Dilma. A oposição faz a estratégia clara, já disse que vai obstruir, não vai dar presença para que não se chegue ao quórum de 342 e se dê início à sessão, porque sabe que neste momento uma sessão não daria prosseguimento à denúncia e o governo, mesmo que force a presença dos parlamentares, não chegaria ao número 342. O governo já entendeu esse impasse e por isso tem essa jogada aí de tentar adiar. Mas a verdade é essa, que nesse momento ninguém tem 342 votos dentro do Congresso Nacional. Eu entendi numa fala anterior do Lucas que ele disse que o povo brasileiro não está muito aí para essa questão de quem votar e quem não votar. Eu vou discordar um pouquinho de ti e vou pedir socorro ao sociólogo. Por favor, o senhor dispensa o cientista político e fale o sociólogo Otto Barreto agora. Né? O que eu mais tenho visto e ouvido é o povo em todas as camadas da população, por onde eu ando por aí adoidado, né? E paro e converso com todo mundo. O povo está sabendo de tudo, Rócio. Está sabendo, Celso. Antigamente, a gente falava que as pessoas, principalmente as que moram no norte, tinha informações diárias do que acontecia na Presidência da República, no Congresso Nacional, através da Voz do Brasil. Certo. A Voz do Brasil era limitada a pessoa estar ligada com o rádio às 19 horas. Inclusive, estão até querendo mudar, né? Flexibilizar o horário. Flexibilizar. Então. Que eu particularmente sou contra. Eu acho que é uma maneira de levar o Brasil, o conhecimento que a grande mídia não está mostrando. Exatamente, eu também acho isso daí. E hoje, Celso, qualquer pessoa, qualquer cidadão, a partir de 4, 5 anos, tem um celular com informações do mundo. Do mundo, mano, velho. Do mundo. O que eu recebo na telinha lá, o cara tá recebendo na palma da mão. Na palma da mão. Eu só não recebo porque o meu é xing-ling mesmo. Só fala e escuta, entendeu? Então, as pessoas hoje têm esse tipo de informação e tira um diagnóstico daquele tipo de política. Poderia fazer melhor. O Lucas falou que as pessoas não estão nem aí para quem eles estão votando, o que eles estão fazendo dentro da presidência da República, dentro do Congresso Nacional. Tudo. Mas eles estão sabendo, Lucas, eles querem melhorias. Eles não querem só as obras no seu município, eles querem saber que o deputado tal, o deputado A ou B, está desviando recurso e aquele dinheiro, aquele recurso que eles estão desviando poderia estar sendo investido em sua cidade, melhorando a sua educação, melhorando a sua qualidade de vida em si. Então, a gente pode perceber que vai haver um recado dado nas urnas em 2018 para esse Congresso que está aí. Vai ter isso. O Lucas, dá uma voltinha lá na feira. É do Céu Azul aquela grandona, Joãozinho? Aquela feira lá pertinho da tua terra, lá do Novo Gama? Pedregal, na feira do Pedregal, né? Onde se você tropeçar você derruba 10, né? Porque é muita gente ali. Eu amo aquela feira, né?
Dá um pulinho lá e você começa a perguntar pro pessoal o que eles estão achando do momento político. Você vai descobrir que tem gente que sabe mais do que a gente lá, mano. Eu não estou dizendo, Celso, com isso, que, por exemplo, que a pessoa não esteja sabendo do que está acontecendo. O que eu estou defendendo é que boa parte dos brasileiros, se não a maioria, não leva isto em consideração na hora de votar, na hora de definir seu voto. É triste, mas é verdade. Há anos atrás, nós vivemos com um grande escândalo, àquela altura, o maior da nossa história, dentro de um período eleitoral, que foi o mensalão. Dentro de um período eleitoral. Grandes cientistas políticos, entre eles grandes professores meus, defenderam que nós teríamos, naquele momento, a maior renovação do Congresso Nacional de todos os tempos. Haja vista que nós tínhamos mais de 200 parlamentares envolvidos. E sabe o que é que nós tivemos? Uma renovação do Congresso Nacional exatamente dentro dos parâmetros históricos do nosso país, que é aquela que não ultrapassa 30%. Por isso, hoje, em qualquer análise, eu diria... Claro que ninguém é infalível e eu posso estar errado, mas se eu tivesse que defender algo, eu diria que em 2018 nós não teremos de novo uma renovação no Congresso Nacional maior do que os nossos índices históricos, né? Com uma leve variação, claro que você não pode acertar exatamente em 30 e poucos %, mas certamente nós não teremos uma variação diferente do que nós temos acompanhado. Por quê? A história tem mostrado de que estes fatos não são o determinante para a população brasileira na hora de definição do seu voto para os cargos proporcionais. Pode até ser para os votos majoritários, mas não para os proporcionais. Acabou votando no compadre, na comadre, naquele que te ajudou, né? Naquele que promete que vai ajudar, que geralmente você não vai pelo aquilo que o cara fez, né? É por aquilo que ele promete que fará. A gente vai nesse tipo de renovação paroquial. Já nos grandes centros, a gente percebe, eu acredito que terá uma renovação de 50% mínimo no Congresso Nacional, porém, aviso aqui, o Congresso eleito em 2018 pode ser pior do que o atual. Está aí. Meu Deus. Vocês citaram aí ainda agora mesmo, né? Esses fogaréis aí, eles acabam apagando, por exemplo, um trabalho importante em cima da reforma trabalhista, que passou, não fosse aquele auê que as mulheres fizeram lá, e eu bato palmas para elas, né? Ficar ali, acho que 7 horas, né, mano, velho? Sentado na mesa do Senado ali, inclusive rangando lá, comendo, né? E tudo mais, e daqui ninguém sai, daqui ninguém me tira. É pra né? gente ver. Nós temos que mudar isso aí, e não deixaram mudar, aprovou-se na íntegra, né? O presidente da Câmara disse que o presidente da República disse que vai vetar um bocado de coisa lá e mandar coisa nova, né? O Maia disse que não ia aceitar absolutamente nada disso, já voltou atrás, né? Ele disse que seria viu que seria um tiro no pé ele fazer isso. Mas bote essa matéria aí pra gente ver como é que fica depois dessa famigerada reforma trabalhista. Coloque aí. Uma das principais mudanças da reforma é que os acordos coletivos vão valer acima da lei. Essas negociações serão feitas pelos sindicatos ou representantes dos trabalhadores. A nova regra também altera pontos como férias, jornada de trabalho e demissões. O parcelamento de férias, antes permitido por 2 períodos, agora pode ser em até 3 vezes. Um dos períodos deve ter no mínimo 15 dias. Hoje, a CLT considera serviço efetivo o tempo do trabalhador dentro da empresa. Com a mudança, atividades como troca de uniforme e alimentação na empresa não serão contadas como horas trabalhadas. Quem trabalha por 8 horas tem direito a descanso entre 1 e 2 horas. Agora passará para, no mínimo, meia hora. Atualmente, o deslocamento do trabalhador em transporte da empresa a lugares de difícil acesso é contado como hora trabalhada. Com a reforma, essa regra não vale mais. A contribuição sindical, antes obrigatória, passa a ser opcional. O plano de cargos e salários não vai mais precisar ser homologado pelo Ministério Público do Trabalho. A lei formaliza o trabalho de casa e o contrato de trabalho poderá ser extinto em comum acordo do trabalhador com a empresa. Nesse caso, ele receberia metade da multa do fundo de garantia. Diferentemente das medidas populistas que são aplaudidas hoje, mas causam prejuízo amanhã,
As chamadas medidas populares são aquelas que recebem uma certa resistência no início, mas são reconhecidas logo depois. E este governo o que quer é reconhecimento depois e não aplauso hoje. O vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria avalia que essas mudanças vão incentivar o trabalho formal. Esta reforma certamente estimulará a formalização de muitos contratos de trabalho que hoje subsistem na informalidade. Já o representante da Central Única dos Trabalhadores acredita que a reforma vai prejudicar o trabalhador e a economia do país. Esse governo está na contramão. Ele vai prejudicar muito mais, não só prejudica os trabalhadores, não só tira dentro do trabalhador, como vai prejudicar, vai criar uma redução na economia do Brasil. Para que a reforma trabalhista não sofresse alterações no Senado e tivesse que retornar para a Câmara, o governo prometeu vetar 6 pontos polêmicos do texto. Entre eles, a permissão que mulheres grávidas trabalhem em locais prejudiciais à saúde, a jornada de 12 por 36 horas, a regulamentação do trabalho intermitente e a negociação da intrajornada. A proposta do Planalto é fazer a modificação nesses pontos por meio de medida provisória. Mas após a aprovação, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse no Twitter que a Câmara não vai aceitar mudanças na reforma aprovada pelo Congresso. A declaração foi rebatida pelo líder do governo, senador Romero Jucá. Ele garantiu que o Planalto vai cumprir o acordo. E a medida provisória, ela é congressual. Então, no momento oportuno, o presidente Michel Temer, que fez um compromisso de edição de medida provisória, vai se manifestar. Mostra aqui para mim, Mário, né? Já voltou atrás o Rodrigo Maia, né? Já. Câmara aceita negociar medida com ajuste na reforma trabalhista. Essa é a folha de hoje, né? Após rejeitar proposta do Planalto, o Maia recua e diz que aceita colocar a MP em votação. O doido dele se não fizesse isso, né? Ele não pode decidir sozinho, num lugar onde nós temos 513. Ele, por acaso, é o representante maior, tá bom, né? Mas, como diz o outro, não vai ser sozinho que ele vai responder sobre isso. Eu não entendi direito essa história do meia hora de almoço, mano, velho. Celso, o que o texto diz é o seguinte: você pode reduzir até meia hora, não pode ser inferior a meia hora o horário de almoço. Não pode ser inferior. Não pode ser inferior a meia hora de almoço. Mínimo mas de meia esse hora, horário né? é compensado no final da jornada. Não quer dizer que você só vai ter meia hora de almoço, sair no mesmo horário. Você sai 1h30 mais cedo, né? Se você isso faz já só acontece na prática, né? Muitas das coisas dessa Muita reforma gente, por exemplo, minha neta começou a trabalhar, já. por exemplo, a primeira coisa que ela negociou, porque ela faz faculdade à noite, né? Negociou exatamente para sair mais cedo. Porque se ela sai 6 horas para chegar 7 e pouquinho na aula, não vai chegar. Então ela saindo às 5, com certeza. Então tirou 1 hora de almoço somente. Muitas das coisas dessa reforma são nesse padrão. A questão do acordo, da demissão no acordo, que todo mundo aí que trabalha há um pouco mais de tempo, sabe que isso existe no mercado de trabalho, quando, na verdade, o trabalhador e o empregado chegam a um acordo, um demite para que ele possa ter acesso ao seguro-desemprego. Na verdade, isso aí gera economia aos cofres públicos, porque agora, quando você faz um acordo, essa demissão por acordo, o empregado não terá direito ao FGTS, haja vista que ele está saindo por acordo e não sendo demitido. É o justo. Pra gente arrematar aqui agora, já que tem menos de 2 minutos, menos de 2 minutos, né? Bocadinho pra ti, assim, onde é que nós vamos chegar com essa história do Temer aí, na sua cabeça? Olha, Celso, eu acho que o governo Michel Temer subiu no telhado. A continuidade do governo Michel Temer até a eleição de 2018 está cada vez mais incerta. Hoje o prognóstico é que dificilmente o governo Temer chega a 2018. No entanto, esta denúncia, neste momento, ao que tudo indica, não será o fator que vai tirar Michel Temer do governo. Ele ainda tem os votos para barrar esta denúncia nesse momento. Na CCJ. Na CCJ. Com esse troca-troca aí. Ele tem condições de barrar isso na Câmara dos Deputados. Mas o futuro do governo Temer ainda é muito nebuloso e com viés de baixa. A possibilidade de que ele chegue em 2018, nesse momento, é muito baixa, e a possibilidade de ser ganhador nesta denúncia não é tão baixa assim. Rossi, parece que o negócio fica para decidir no começo de agosto da CCJ, então você ganha 1 mês a mais. Você me disse setembro ou outubro que ele não ficaria. Não, novembro, então?
Agora, pegando aqui o espaço onde o Lucas falou, que nessa denúncia ele pode sobreviver, ele pode até sobreviver nessa denúncia, mas as outras denúncias que vai ser oferecida pela Procuradoria logo no início do mês que vem, mais tardar início de setembro, ele não resiste. Então, as duas que o Janot ainda vai apresentar são piores do que essa primeira? São piores e vai desgastar ainda mais. Então, o presidente Temer, o governo do presidente Temer está com prazo de validade chegando ao fim. Ele não vai passar muito tempo. É por isso que o Rodrigo Maia já está trabalhando para assumir agora. Agradeço a oportunidade, um abraço em cada um de vocês. Pelo amor de Deus, eu que dependo de vocês sempre. Obrigado por terem vindo mais uma vez. Obrigado, Celso. Quem olha para o rosto do presidente Temer, né? Principalmente, e os fotógrafos são peritos nisso, né? Batem certas fotos, os nossos colegas câmeras também chegam na hora certa. Você vê, tem hora que ele está mortificado, né? Chega a dar pena, realmente. Grande abraço. Grande abraço para você também.